Só se faz parto normal na Itália? Exames de gravidez aqui na Itália, é tudo gratuito? E Gil, como funciona por aqui? Essas e outras perguntas que vocês fizeram pra gente, a gente vai responder agora. Bora? E a gente pediu para vocês deixarem todas as perguntas e dúvidas que tinham sobre gravidez na Itália lá no nosso Insta. Aí agora a gente traz todas as respostas para vocês. Foram muitas perguntas, né? Então a gente resolveu já antecipar porque a gente ia gravar um videozinho para vocês com o segundo trimestre da gestação, contando os próximos passos e tal. Porém, tiveram muitas perguntas e a gente resolveu dar essa atenção especial e vir com mais novidades. Vamos lá, Rafa, primeira pergunta. E tem uma pergunta muito especial que muita gente perguntou, muita gente tá querendo saber. A gente vai responder ela para vocês, então fiquem até o final, não percam nada. Bora lá? Eu tô até ansiosa para responder essa pergunta, porque dá até uma batedeira. Bate forte coração. Mas antes de tudo, bora para as outras perguntas. A primeira é, DIU na Itália, como funciona? Então, o DIU aqui na Itália, sim, eles colocam, tá? Se chama Spirale. Tem também o de cobre e o de hormônio. Como no Brasil, a única questão é que antigamente eles colocavam mais em mulheres que já engravidaram, como no Brasil, sim, tá? Como no Brasil era assim também. Inclusive no Brasil, por exemplo, eu tive médicos que falavam que podia colocar, que não tinha problema. Já outros, como você não teve filho, tem que medir o útero, então depende de médico para médico. Eu aqui na Itália, eu usava DIU e eu tirei o DIU aqui, inclusive quando eu falei que eu não tinha filhos, a médica achou meio estranho. Hoje em dia é normal colocar em mulheres que já tiveram filhos. Sim, é o mais comum. Ou que não tiveram filhos. Porém, alguns médicos ainda olham, mas como assim? Você usou DIU, mas você nunca teve filhos? Mas sim, pode. Agora, pra parte principal, quanto custa o DIU aqui na Itália? Basicamente varia com o tipo de DIU. São 3 DIUs que eles têm aqui. Jades, que é de hormônio, o Mirena, também que é hormônio, e o de cobre, que obviamente é de cobre, não é de hormônio. O primeiro é o DIU Jades. Ele custa 170 euros e tem uma duração de 3 anos. O segundo é o DIU Mirena, o que muita gente conhece, inclusive. Ele custa 240 euros e dura 5 anos. Já o de cobre custa 70 euros e também tem uma duração aí de seus 5 a 10 anos. Isso lembrando assim, gente, informações que a gente pegou aqui perto do nosso hospital, tal. Sim. Pode variar? Pode, às vezes um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas a média é só para vocês terem uma noção que é bem interessante. Lembrando exatamente isso que ela falou, gente, a gente tá trazendo as informações da nossa região, Vêneto, província de Treviso, cidade Montebelluna, né? Obviamente, às vezes uma cidade, Castelfranco, já é um pouquinho diferente. Castelfranco são 15 quilômetros daqui. Então entenda o quê? A gente tá trazendo a nossa experiência aqui onde a gente mora, combinado? Bom, e a próxima pergunta que também muita gente fez foi, e as vacinas? Quais são as vacinas necessárias aqui durante a gravidez? O Rafa vai deixar, como ele fez no vídeo passado, ele vai deixar a folhinha. Então, se vocês quiserem dar pause na folhinha e traduzir e tudo mais, a folhinha aqui que fala. Eu ganhei na última consulta que eu fiz com a doutora. Então, as recomendadas na idade fértil, tem umas observações durante a gravidez e depois da gravidez também. Seguinte, durante a gravidez, são recomendadas 2, então, para gripe. Que é influenziale, que eles chamam aqui. Que é influenziale, e uma que chama paratosse. É tudo junto, paratosse. É paratosse, que é DTPA. DTPA. Que DTPA é difterite, tétano e pertosse. São essas 3 vacinas. E ela é recomendada entre a 27ª semana até a 36ª e sendo mais recomendada na 28ª semana. Inclusive, eu até escrevi pro grupo lá que eu participo das mamães e na Itália inteira é praticamente essas mesmas, tá? Exatamente. E elas mesmas falaram, a 28ª a gente tem que fazer. Então, são essas vacinas e as outras, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente vai deixar na tela. E os exames, Dan, como que funcionam? Quais são os exames que eles pedem por aqui? Perguntaram também de vitamina D, ferritina e tudo. Seguinte, fizemos exames de rotina, normal. Se aparece alguma alteração, aí sim eles pedem maiores detalhes. Então assim, depende muito de cada caso. Eu tenho diabetes, então tem que ter um acompanhamento maior, tem que fazer exames de glicose, glicemia. Então,
tem aquelas coleguinhas, vou falar sempre delas porque eu acho bem interessante trazer também de outras meninas, Sim. tá? Então tem gente que faz já exame de glicemia. Eu até perguntei, mas eu vou precisar fazer? Depende do local. Olha que interessante, porque em cada lugar da Itália, às vezes abaixo de 35 anos não vai precisar se você não tem nenhuma alteração. Porém, mais pra frente, talvez eu vá precisar, mesmo sem qualquer alteração. Então depende da minha região. Já quem tem algum problema maior, precisa fazer com mais frequência. Tem essa questão, então. Então, assim, depende muito. Por exemplo, a mãe com RH negativa, aquele estudo de sangue, tem que fazer um acompanhamento maior. Como o nosso não tiveram alterações, a gente fez esses exames. Eu fiz o exame de urina, fiz exame de sangue para fazer meu tipo de... Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. RH. O Rafa também fez alguns exames. Sim. Deu tudo certinho, bola pra frente para continuar o percurso. Sim. Basicamente, é um hemograma onde mede as hemoglobinas, leucócitos, enfim, é um hemograma. Por exemplo, no meu caso, na minha família, tem casos de hemocromatose, ou seja, acúmulo de ferro, né? Excesso de ferro no organismo. Então, o que acontece? Eles fazem um estudo específico para mim, que eles não vão pedir o nível de ferro, ferritina, essas coisas para todo mundo, porque é um gasto desnecessário. Se o paciente, no caso eu, já tem um histórico na família, aí sim, aquilo que a Ada falou, eles fazem um pedido específico para mim. Inclusive, o Rafa falou uma coisa bem interessante, mas se eles acham alguma alteração, aí precisa se aprofundar melhor, Sim. tá? Então precisa fazer uma consulta com um especialista em genética, que aí ele vai pedir maiores detalhes, mais exames e tudo mais. Mas isso se der alguma alteração. Outro exame também, toxoplasma, ou tem outros tipos também. Por exemplo, como eu falei no outro vídeo, eu não tenho o anticorpo da toxoplasmose. Então, a cada 40 dias eu tenho que fazer esse exame de sangue para ver se tá tudo bem. Tem outras meninas que já tem, por exemplo, megalovírus, não lembro. Megalovírus. Não lembro. Então não tem um anticorpo desse, então tem que fazer também para acompanhar. Cada gestação é uma, né? Então só para vocês terem uma noção de como que é o percurso mesmo aqui. Uma pergunta também muito interessante, Dan. Quando eles fazem ultrassom para descobrir o sexo da criança? Excelente, ótima pergunta. É entre a 18ª e a 20ª semana aqui na Itália, tá? Inclusive eu até tentei ligar para marcar uns dias antes. Não pode, porque tem que estar naquele dia certinho. É 18ª mais alguns dias, tá? Então, não quero saber com 16 semanas. Não, é aquilo, pelo menos no público. Lembrando, pelo percurso que eu estou fazendo no público, que eu tenho que seguir o percurso deles, é assim. Lembrando sempre disso. Inclusive, teve uma menina até que me escreveu falando, putz, que interessante, porque eu já moro na Itália e alguns exames eu tive que pagar, tem muita coisinha diferente. Então, assim, a gente tá passando a nossa experiência, mas às vezes tem uma coisinha ou outra que muda também. Então, a gente já fez ultrassom? Mas a gente quer saber a opinião de vocês. A gente descobriu o sexo. E agora? Qual é o sexo? Menino ou menina? Deixa aqui nos comentários. Dá seu chute que a gente vai falar nos próximos vídeos. E preparação pós e pré-parto, como funciona por aqui? Interessante essa pergunta, é muito diferente inclusive o pré-parto, como que funciona. A gente vai trazer mais material sobre isso futuramente, porque eles dão um curso pré-parto, antigamente era presencial e agora com essa bagunça tá sendo online. Pode ser que mude alguma coisa? Pode. Inclusive em alguns consultórios eles estão pedindo para ligar em janeiro, tá? Para ver se mudou. A minha médica, por outro lado, falou que vai ser online e que eu preciso esperar o e-mail para participar. Só que aí, por exemplo, encontro no hospital, eles mostram a estrutura e tudo mais. Então tem todo um percurso que eles dão dicas do que precisa e tal. Isso no pré-parto para você se preparar. É gratuito? Sim. Porém, tem cursos também pagos, tá? O pré-parto. Agora, o pós-parto, uma coisa muito interessante que eles têm aqui é que antes eles iam na casa da mãe pra ver se tá tudo bem com o nenê. Fazer todo o acompanhamento. Sim, muito interessante isso. Também, gente, com essa bagunça, eles deram um pause aí e vamos ver como vai ser aquilo. A gente tá respondendo agora, mas às vezes um vídeo de amanhã a gente mostra tudo isso também, né? No futuro a gente vai ter mais material para isso também. Mas respondendo a pergunta, sim, tem um acompanhamento pré-parto e o pós-parto. E, Rafa, uma outra pergunta que fizeram bem interessante, uma estrutura do hospital daqui. Como são as estruturas dos hospitais aqui na Itália? Isso é uma pergunta muito boa e é assim, varia, aquilo que a gente sempre fala.
Tem uma diferença entre norte, sul, centro da Itália, enfim. A gente vai falar da estrutura que a gente já viu, mais ou menos aqui na região, tá? É uma estrutura muito boa. Não dá pra gente ir muito, até mesmo porque toda essa história que a gente tá passando, todo esse período, o hospital a gente fica o menos de tempo possível. Porém, a gente acompanha muitas as meninas do grupo que falam que já tiveram filhos, que trocam experiências, elas mandam fotos, a gente já viu muito vídeo no YouTube também que fala sobre isso, tá? Sim. As estruturas são boas. Porém, tem uma coisa ali que a gente viu e eu acho que é um pouquinho diferente no Brasil, né? Sim. Geralmente, você divide o pré-parto e o pós-parto, você divide com outras mães. Ou já chegaram e já tiveram os filhos, ou ainda terão os filhos, né? Lembrando assim... no Brasil, lógico, quem tem plano de saúde, é diferente. Hoje em dia tá bem mais caro, tem muitas pessoas que dividem quarto também, Sim. O hospital público divide, mas assim, algumas pessoas também que têm plano de saúde e tal e ficam num quarto separado, estão acostumados com isso, acham estranho aqui. E aqui exatamente. É super diferente, porque tem hospitais que dividem até com 5 meninas, Sim. tá? De 2 pessoas até 5. É um pouquinho diferente isso também. Mas aqui é sempre separadinho, assim, tem cada andar. Tudo mais. Sim, mas no hospital em geral, tem cada andar é diferente. Então, por exemplo, ginecologia, oncologia, outro andar e assim vai, né? E outra coisa também interessante, mas Dan, Rafa, só pode dividir o quarto? Não tem a opção de ter o quarto privado? Tem sim, porém é pago. Aqui em Montebelluna, por exemplo, nós já ligamos, já perguntamos e nos informamos. 80 euros a diária. Então vai chegar lá, quer... Só que aí é que tem uma questão. Não pode, obviamente, reservar. Não pode virar, eu vou ter o meu bebê daqui a uma semana, eu quero reservar. Não. Chegou, tem, você pode ficar. Chegou, não tem, vai dividir. Porém, existem hospitais que chegam a 300, 400 euros a diária. Então é muito caro um quarto privado, dependendo da região. Uma pergunta muito interessante, inclusive é de uma amiga nossa, tá? Ela perguntou, posso morar na Dinamarca ou em algum outro país da União Europeia e ter filho na Itália? Sim, pode. O bacana da União Europeia é justamente isso. Nós temos a terceira sanitária, que nós já mostramos para vocês em outros vídeos sobre saúde e tudo mais. Ela é uma terceira sanitária da Itália, porém ela também é europeia, ou seja, aonde eu for na Europa, eu tenho essa asseguração coberta. Obviamente, se tiver algum custo, tem que ser pago, como em qualquer outro lugar. Sim, você pode morar em um país e vir, obviamente não vir só para ter o filho, mas se você estiver aqui, ter o filho aqui, sim, que foi o que aconteceu, inclusive, com uma seguidora nossa, ela estava fazendo o processo de cidadania aqui, e ela teve o filho, né, e ela queria, na verdade, voltar e ter no Brasil, então ela não fez todo o percurso e tal, então assim, não é que eles não podem falar, não, você não pode ter o filho aqui. Porém, gente, respondendo uma pergunta importantíssima, não é que o filho vai nascer e vai ser italiano, tá? Não é bem assim. A cidadania, aqui eles chamam cidadania por território, na cidadania por nascimento. Nasceu, tem direito? Não é bem assim. É uma outra parte, é um assunto um pouquinho mais delicado. História para outro vídeo. História para outro vídeo. E aí a gente fala mais sobre isso. Próxima pergunta. Se eu faço uso de vitaminas? Sim, eu faço uso de vitaminas. Primeiro eu comecei a usar o famosíssimo... antes, o famosíssimo... Ácido fólico. Ácido fólico, até antes da gravidez, tá? Que é recomendado e a médica achou excelente quando ela falou que eu já usava antes. Ela adoro porque, assim, 3 meses antes é o recomendado, que ela recomenda. Depende de médico para médico também, isso lembrando, varia, tá? E depois ela me passou o Natal Bem, que é bem conhecido aqui também, e que tem tudo o ácido fólico junto, as vitaminas e tal. Depois disso, que acabou, eu perguntei pra ela, agora eu posso comprar um outro? Porque o Natal Bem eu procurei e não encontrei. Sim, que é o Centro, que é pra grávidas. E aí eu continuei com as minhas vitaminas normais, que eu perguntei pra médica se podia. Sim. Vitamina C, vitamina D, ômega 3, pode? Ela me liberou. E ecocardiograma fetal? É pago? Sim, não? Quanto custa? Sim, gente, eles fazem ecocardiograma fetal, porém, quando eles veem a necessidade. É pago? Sim. Varia entre 80 a 200 euros. É aquilo, gente. Você vai numa estrutura privada, aqui, numa cidade vizinha ou em qualquer outro lugar, vai mudar o preço. Então a gente não pode falar assim, é 50 euros, 80, 200. Não, varia. Uma faixa aí dos seus 80 a 200 euros.
Uma outra coisa, lembrando, depende de pessoa para pessoa também, tá? Então tem regiões que acima de 35 anos, o neném tá com alguma complicação no coração e precisa, pode ser que não pague. Tem que lembrar disso também. Sim. E ultrassom na Itália? É muito? É pouco? Quanto se faz? Perguntaram isso pra gente, mas assim, na verdade, as fases parecem diferentes. Mas eu falando com amigas minhas que tiveram no Brasil, é a mesma quantidade, tá? Eu fiz 2 pelo governo que eu não pago, então primeiro trimestre e segundo trimestre. Se eu fosse acima de 35 anos, do terceiro trimestre eu também não pagaria. Porém, a doutora já fez a receita para eu fazer ele, e se eu fizer pelo público, 30 euros, tá? Eu tenho que agendar e pagar 30 euros. Se eu fizer pelo privado, 100 euros. Outra coisa, a mesma coisa para translucência no cali, que é para ver se tem alguma anomalia. Como eu sou abaixo de 35 anos, a gente pagou 135 euros pela particular. E acima de 35 anos, não paga. Mas a gente comparando, é mais ou menos do Brasil, assim. Eu diria que talvez no Brasil eles façam talvez o primeiro um pouquinho antes, sim, mas é sempre dentro do primeiro trimestre. Pelo menos com 2, 3 amigas que eu conversei, era a mesma quantidade de ultrassom, No final das contas é a mesma quantidade. Bom, e agora a parte que todo mundo mais esperava, o parto. Vamos falar do parto especificamente. E a primeira pergunta é, o parto humanizado, eles falam aqui, eles fazem, como que funciona? E já liga para as outras perguntas também, né? Um monte de gente perguntou, mas só faz parto normal na Itália? Não tem cesárea? É isso mesmo? Não tem cesárea? Gente, a maioria dos partos, sim, são naturais. É basicamente assim, eles prezam para o parto normal. Em último caso extremo, onde tem o risco, onde efetivamente o parto normal não vai rolar, aí sim eles partem para cesárea. Sim. Mas eles partem do princípio que o parto normal é o parto que tem que ser feito. Óbvio, tirando algumas situações bem específicas, eles fazem sempre parto normal. Inclusive tem alguns hospitais que nem anestesia tem, ou em último caso, às vezes eles falam que não tem, e no último caso que vê que a mulher tá com muita dor, eles disponibilizam. Ou tem uns que você pode levar alguém para aplicar, só que você paga por fora também. Tem um caso que você pode ter cesárea, provavelmente ter gêmeos, ou então clínica privada, aí sim. Mas, ou seja, se fala assim muito em parto humanizado aqui. É o que eles prezam. Sim, é o que eles prezam. E, inclusive aqui tem parto em banheira, que você pode fazer o parto na banheira, ou se você não se sentir confortável, você sai. Tem jogo de luz, tem música para acalmar. Que é de cor. E aí eles também, muitos hospitais defendem o que a mulher quer. Então, se eu quero sentir dor até o final, vai respeitar o que a mulher pensa. Então, assim, vai variar muito. Então, sim, diria sim que é muito humanizado. Sim. E tem muitas mulheres que que faz parto em casa também aqui. Tem exatamente esse lado que acho que mais pegou a gente, que a gente até não imaginava. Mas tem muito parto em casa. Sim. Né? É lógico, tem todo o acompanhamento, mas tem gente que preza justamente pelo parto em casa. É bem bacana ver. Sim, exatamente. Até porque eles falam que o parto cesáreo é complicado porque demora para voltar, tudo. Em 2 dias no normal você já tá com seu filho. Em casa. Querendo ou não, parto cesáreo é uma cirurgia para a mãe. Então, é um intervento cirúrgico. Então, colocar a mãe sem ter uma necessidade, eles preferem evitar. Dificilmente vai acontecer de ter um parto cesáreo. Você não pode escolher, eu quero ter o cesáreo. Pelo menos no público não. E outra coisa, né? Teve o cesáreo. Não é que você fique com o bebê na hora. Eu vi meninas falando que já correu com o nenê para continuar, para ver se estava tudo bem com o nenê, para continuar a cirurgia na mãe. Enfim, então por isso que eles prezam muito pelo normal. Então essa é a resposta que algumas meninas falaram, eu já sei que eu vou escutar, mas eu quero ter certeza. Mas eu quero ter certeza e agora vocês têm certeza. Sim, gente, parto normal. Vou me preparar para isso. Psicologicamente. Teve alguma pergunta que a gente não respondeu? Foram muitas perguntas, a gente tentou separar todas, mas se teve alguma pergunta que a gente não respondeu, deixa que a gente vai responder e faz outro vídeo com o maior prazer, tá bom? E pode ter certeza que esse não é o último vídeo de gravidez, a gente vai trazer todo o acompanhamento também do segundo trimestre e do terceiro trimestre, mostrando para vocês todos os exames, todos os procedimentos, tudo que precisa ser feito, todos os cursos que a gente vai fazer, tá bom? E a gente espera vocês sempre por aqui. Então deixa aquele like, compartilha com as pessoas que vocês sabem que querem ver esse vídeo, que precisam ver esse vídeo antes de vir para a Itália. E até a próxima. Tchau, tchau.